Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para ministrar uma aula sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o professor chama essa aula de noções sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, mas como assim noções? Cara, porque eu vou bater uma real para vocês. Essa lei aqui, ela é enorme, tá? E essa lei, quando a gente for, eu vou fazer um curso, tá? Onde eu vou detalhar capítulo a capítulo dessa lei. Professor, então no site nós teremos 2 aulas de Lei de Responsabilidade Fiscal? Sim, 2 aulas, né? A primeira aula é essa aula, que é uma aula de noções. Professor, quando que eu devo estudar essa aula de noções? É quando você tem um edital, o cara fala um pouquinho de PPA, de LDO, de orçamento, tá certo? Execução orçamentária, e aí ele cobra lá Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, se você for fazer um concurso para área de controle, por exemplo, Tribunal de Contas, que é o controle externo, CGU, contador, analista de contas, tipo outro lá, gestor governamental, analista de finanças, certo? Especialista em políticas públicas, esses caras, aí sim você tem que estudar uma lei, essa lei, a outra aula, que na verdade é uma aula, só que uma aula que eu chamo de um curso, que a gente vai trabalhar todos os assuntos, inclusive o pré-requisito é você já ter feito o nosso curso de AFA, que eu vou chamar isso aqui de AFA avançado. Porque essa lei aqui, ela é fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Então nós temos aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, para quem está se preparando, está estudando, e eles quer montar o seu próprio caderninho desse assunto, principalmente para aquele que quer se aprofundar, vou passar aqui o roteiro para vocês. Ó. Você tem que fazer um caderninho desse aqui para vocês. Tá? Você pode baixar na internet. Esse aqui é o caderninho onde você faz as anotações. Tá? Olha aí, ó, cara, é muita coisa, cara. Muita coisa aqui. Olha aí. Né, vou falar para você, gente, olha, eu tô louco, tô sim, com uma vontade gigantesca de gravar esse curso detalhado de LRF para vocês. Eu já adquiri muito conhecimento nisso aqui. Vou gravar. Então, isso aqui é uma aula de noções. Então, é o seguinte. Então, você tem que ter o texto da lei, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Você tem que ter a Lei 4.320. Você tem que ter a Lei 10.180, que vai criar os sistemas federais, tá, de controle. As infrações penais, que é uma folha só, que a gente vai falar nessa aula, inclusive. Resolução do Senado 40, 43, tá, e algumas outras. Só que isso aqui eu vou detalhar lá no curso que dei para vocês, lá no curso de a Lei de Responsabilidade Fiscal em detalhes. Olha que organização, cara. Você tem que começar a estudar com ponto de organização. Por exemplo, ó, eu coloco as folhinhas, ó, aqui, caderninho de leis. Ah, você quer o que? Resolução 40, tá aqui, ó. Aqui, tá aqui, resolução 40, ó. Já tenho ela na mão. Bacana? Então vamos lá. Vou explicar essa lei para vocês aí. Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, não é 200, é 2.000. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Ela é uma lei complementar. Tá certo? Complementar. Então, é a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Está aqui. Tá? Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Então, você tem que saber o objeto dessa lei. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, olha só, ela vai estabelecer normas. Normas. Professor, eu quero um slide em branco. Professor, coloca aqui um slide em branco, é Ctrl M, ó. O professor sabe. Então, ela vai exigir o quê? Normas. Normas para quê? Presta atenção aqui, ó. Para a gestão fiscal.
Professor, o que vem a ser gestão fiscal? Isso você não pode esquecer. Gestão fiscal nada mais é do que a gestão, olha só, da receita e a gestão da despesa. Vai buscar o famoso equilíbrio entre receita e despesa, assim diminuindo o endividamento. Até pouco tempo atrás, no Brasil, não tinha isso. A lei de responsabilidade fiscal é um marco na nossa sociedade. É uma lei inovadora, importantíssima. Uma lei que, com certeza, aí, ajudou muito aí a construção do nosso país. Tá? Então, hoje a gente vai falar algumas noções. Então, você tem que entender o objeto da lei. Então, o objeto da lei é isso. Então, aqui, o legislador, ele vai determinar normas de gestão fiscal. Professor, é poucas normas, são muitas normas. Tá? Essa lei, ela tem, só para você ter uma ideia, cara, essa lei, ela tem 75 artigos, cara. 75 artigos, cara. 75 artigos, ó. Nossa senhora, ó. E, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o curso avançado de AFO, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou fechar aqui para vocês aqui, ó. Então aqui é a página da lei. Não sei se vocês estão visualizando, ó. Tá certo? Ó. Eu vou fazendo todas as anotações, todas as pegadinhas de concurso, tá certo? Ó. Assim que você tem que estudar lei, cara, principalmente uma lei como essa aqui. Agora, você também não pode fazer o seguinte, você não pode gastar energias, se o seu assunto é só básico, né? Olha aqui, ó. Coloco até uma folhinha de rosto que eu colo aqui para limites da dívida flutuante, operações com o Banco Central, operações de crédito. Nossa, é um assunto que, particularmente, o professor adora trabalhar esse assunto. Então, você já sabe o objeto da lei. Essa lei, qual que é o objetivo do legislador? É estabelecer normas de gestão fiscal. Falou gestão fiscal, receita e despesa. Porque até pouco tempo atrás, o gestor público fazia o que queria. Tá certo? Fazia o que queria. É, verdade? É, professor. Só que para chegar na lei de responsabilidade fiscal, não foi de um dia para o outro. Nós tivemos um período de hiperinflação. Aí nós tivemos o Plano Real. Do Plano Real estabilizou a economia. Tivemos a Lei Rita Camata, a Lei Rita Camata 1, Lei Rita Camata 2, que veio limitar o gasto com pessoal. Depois a Lei Candir. E, finalmente, foi consagrado, coroado aí a gestão fiscal. Ou seja, não adianta nada você fazer um plano econômico, o seu Estado, o seu governo, a administração pública não fizer o seu dever de casa. E o dever de casa está retratado nessa lei. Passados aí mais de 10 anos da lei de responsabilidade fiscal, uma grande realidade é essa lei. Então, esse é o trabalho da lei. Tá? Vamos analisar a estrutura da lei. Essa lei aqui, ela tem diversos capítulos. Diversos capítulos. Essa lei é uma lei complementar. Por que é uma lei complementar? Porque a Constituição determinou que o Legislativo fizesse uma lei para complementar os artigos da Constituição. Especificamente o artigo 65, parágrafo 9º. Estrutura da lei. Primeiro, disposições preliminares. Professor, e aí, professor? E aí o seguinte, se você acha que você está naquele grupo basicão da lei, você tem que ler essas disposições preliminares. Porque nas disposições preliminares, tá, aqui é o seguinte, você tem que lembrar que o professor, ele é somente um facilitador, mas quem é o instrumento da sua aprovação é você. Então, cara, está lá, está nossa prova lá, lei e responsabilidade fiscal dentro de um assunto que tem nada a ver com administração financeira orçamentária, com contabilidade pública, tem que saber porque são conceitos básicos. Vai o artigo 1, artigo 2 da lei. Tá? Você tem que saber, por exemplo, nessas disposições preliminares, ele vai definir o conceito, o que é uma gestão responsável. Isso aqui está no slide, a gente vai falar para vocês. Nesse capítulo primeiro, o examinador vai
vai o seguinte, vai definir a abrangência da lei, quem está obrigado a obedecer essa lei, que nós vamos falar sobre isso também. Vai trazer alguns conceitos importantes, por exemplo, o que é um ente da federação? Um ente da federação é quem? A União, cada estado, o DF e cada município. Nas disposições preliminares, ele vem definir o que é uma empresa controlada, o que é uma empresa estatal dependente, o que é a receita corrente líquida, tá certo? E assim por diante. Tá? Ele traz aqui, então isso aqui é muito importante, essas disposições preliminares. Por quê? Porque o cara gosta de cobrar a parte de conceitos, principalmente para concursos básicos. Capítulo 2º. Aí vamos lá. Cara, pensa comigo aqui. Objeto da lei. Vamos montar aqui um raciocínio, um modelo mental. Desculpa, gente. Ela vai criar normas de uma gestão fiscal responsável. Gestão fiscal é receita versus despesas. Não é isso? Isso. Aí eu pergunto para você. Para você alcançar, atingir uma gestão fiscal eficiente, equilibrada, você acha que essa ferramenta aqui da administração é importante? Sim ou não? Sim, claro. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que cria normas para uma gestão fiscal, destinou o capítulo 2º para falar exclusivamente sobre planejamento. E quando nós falamos de planejamento, nós estamos falando dos instrumentos, que é o PPA, nós estamos falando que é a LDO, da LOA, e nós estamos falando da execução orçamentária. Porque o planejamento é importantíssimo. Então, olha só, o legislador, através desse intuito de criar normas para a gestão na administração pública, destinou um capítulo da lei só para falar do planejamento. E você, na altura do campeonato, você deve saber o que é o PPA, né, Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Execução Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, da execução orçamentária do cumprimento das metas. Então é o seguinte, cara, aqui é papo reto, né? Potenciais questões de prova para vocês. O capítulo 1º e o capítulo 2º, super campeão de questões de prova para você. Agora o seguinte, se eu perguntar para vocês o seguinte, professor, quais foram as inovações que a LRF trouxe para o PPA? Aí, você vai olhar na sua lei e vai dizer o seguinte, professor, no PPA está o artiguinho 3º. O artiguinho 3º foi vetado. Então, no PPA, você tem que estudar as disposições constitucionais. Professor, mas disso tudo aqui, professor, qual que é o campeão de questões de prova? Papo reto com vocês, sem demagogia, cara. O campeão de questões de prova, todas as bancas de concurso, adora cobrar esse cara aqui. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Você sabe por quê? Porque a LRF, ela fortaleceu em muito esse instrumento de planejamento chamado de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E o examinador quer saber de você, isso é básico. Professor, então eu gosto de dicas. O senhor disse que você é o facilitador e quem vai ser o instrumento da aprovação? Claro que será você. Então, cara, papo reto com vocês. Pelo amor de Deus, cara. Você vai ter que ler o artigo 4º. Certo? Exatamente. Você vai ter que ler, gente, ó, o artigo 4º da lei. Papo reto. 3 vezes. 3 vezes. Todas as bancas. VUNESP, FCC, CESP, ESAF, FUNCAP, AOC, Senzigran Rio,
vão ser Ctrl+C e Ctrl+V. Cópia da lei. Tá certo? Ó, gente, vamos lá. Então, disposições iniciais, claro. Isso aqui estou só explicando a estrutura da lei. O segundo capítulo fala dos instrumentos de planejamento. Desses instrumentos de planejamento, o que vai despencar na prova, que costuma cair, é o artigo 4º. Tá? Essa lei, a aula não vai terminar aqui não, a gente vai ler muita coisa aqui. Ô, professor, caiu aqui o negócio, a gente pega. Então, nós temos aqui um capítulo que vem reforçar o planejamento, LDO, o artigo 5º vai falar da Lei Orçamentária Anual, o artigo 6º, a seção 6º, perdão, do capítulo 2º vai falar da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Professor, como assim, professor? Da execução orçamentária e do cumprimento das metas. A LDO vai definir metas de resultado para tudo e para todos, principalmente com despesas com pessoal, principalmente gastos com a dívida, principalmente para a apuração da receita e assim por diante. Então, ela vai definir o quê? Ela vai definir metas, objetivos, índices para que os entes corram atrás de atingir esses resultados para ter uma boa gestão fiscal. E a LRF vai definir os instrumentos de controle dessa execução e os instrumentos de controle e monitoramento dos índices, que está aqui. Então, da execução orçamentária, tá? As principais regras de execução e do cumprimento das metas. Então, isso aqui é o instrumento de planejamento. Tá? Aí nós temos aqui o capítulo 3º, vai falar da receita pública. Receita pública é fundamental. Fundamental receita pública, tá certo? Qual que é o objetivo da LRF? Quando você vai formar um orçamento, tá? Você tem de um lado a receita, não é isso? E você tem do outro lado um cara chamado de despesa, não é isso? Então eu vou colocar duas situações aqui, Duas situações. Primeiro, você sabe que vai arrecadar 1.000. Tá certo? Segundo, você sabe, na verdade eu vou ter que colocar 3 situações, então eu vou apagar esse cara aqui. Eu só quero mostrar para você como que a gestão da receita é muito importante. Muito importante. Essa explicação aqui vai te ajudar no decorrer da lei. E a LRF tratou, gente, de tratar desse assunto aqui com detalhes e o examinador vai querer saber isso de você, pode querer saber isso de você. Então tem a receita e tem a despesa. Por exemplo, tá? Nós sabemos que temos o quê? O do equilíbrio. Situação 1. Você sabe que vai arrecadar 1.000. Tá certo? Você sabe que vai arrecadar 1.000. Aliás, vou fazer a seguinte. Vou escrever aqui, Receita. Você sabe que você vai arrecadar 1.000. Tá certo? O que você faz aqui? Você elabora um negócio, um texto e fala o seguinte. Eu vou orçar 1.200. Tá certo? Segunda situação. Você sabe que vai arrecadar 1.000, mas aí você fala, eu vou usar aquela postura conservadora na previsão da receita. Você vai ter 3. Aí vamos para a terceira situação. Você sabe que vai arrecadar 1.000, então você vai fazer a previsão da receita 1.000. Professor, 1.200 de receita, eu posso ter até quanto de despesa? 1.200. Professor, mas você vai arrecadar somente o quê? 1.000. Então, esse 200 aqui não será executado. Você coloca em risco todo o sistema de planejamento. Lá vão ter 200 de despesa, gente. Tá certo? Que não serão executadas, ele vai ser mentiroso e o chefe do executivo entre os 1.200, ele vai escolher o quê? Ele vai escolher aquilo que não vai gastar. Professor, e esse cara aqui?
Se você definir 800, você vai ter despesa 800, não é isso? Só que aqui você vai ter que ter mais 200 que vai entrar como crédito adicional ao orçamento. Você pode constituir crédito adicional. Assim você fugindo da lógica do planejamento. Então a LRF, ela vai definir o máximo possível, vai obrigar os entes a ter uma metodologia na gestão da receita para que essa previsão da receita seja cada vez mais próxima da sociedade. Tá? Essas duas situações aqui são situações maléficas para a sociedade, são situações maléficas também para o sistema de planejamento. E a LRF tratou disso. Lá no capítulo 3º vai falar só da receita, que a receita é muito importante. Na seção 1, da previsão da receita e da arrecadação. E segundo, vai definir o seguinte, critérios mais rigorosos para o Estado renunciar à receita. Por quê? Quando o Estado renuncia à receita, não é isso? Ele vai perder receita, é claro, ele vai diminuir a sua capacidade de gastos. Então, vai definir regras mais claras sobre isso. Olha a complexidade dessa lei. Isso aqui tem que ser um curso para explicar todos esses detalhes, cara. Eu vou fazer esse curso, está tudo preparado aí, tá? Claro, se tem um capítulo exclusivo da receita, vai ter um capítulo exclusivo da despesa. Papo reto, olho no olho. Quais são as despesas? Qual é a principal despesa da administração pública? Exatamente. A principal despesa, a maior despesa, chama-se gasto com pessoal. O Estado não pode ser simplesmente um RH, cara, só pagador de folha de pagamentos. Então, consequentemente, o que vai acontecer? A LRF vai trazer instrumentos detalhados de controle com despesa, aqui inclusive com percentuais, despesas com pessoal. Professor, e qual que é o outro grande bloco de despesas? Despesa com a dívida. Então, o legislador também vai ser exaustivo na dívida, ou seja, nesse capítulo 4, o cara vai falar basicamente das despesas com pessoal, aliás, da criação de despesa, obrigatoriedade da despesa, né? Ele vai falar também sobre despesa de caráter continuado, que a gente vai explicar para vocês, despesas com pessoal, definição dos limites com despesa do pessoal. Depois que você definir o limite, como vai controlar a despesa com o pessoal. E, finalmente, professor, despesas com a Seguridade Social, claro, né, despesa com a Previdência. Então, nós temos aí o capítulo 4, então, despesa pública da geração da despesa. O que é de geração da despesa? Quando o ordenador de despesa vai criar uma nova despesa. Então, quando o ordenador responsável, aquele que responde pelo Estado, vai criar uma nova despesa, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que executar o que está escrito aqui nesse capítulo aqui. Uma despesa de caráter obrigatório de caráter continuado, contratação de pessoal. Então, para você gerar essas despesas, você vai ter que cumprir normas específicas. Despesa com pessoal e despesa com Seguridade Social. Capítulo 5, das transferências voluntárias. Então, transferências voluntárias é outro assunto que cai muito. Convênio. O que é uma transferência voluntária? Transferência voluntária é aquilo onde um ente da federação transfere não por decisão, não por força da Constituição nem de lei. Por exemplo, ele quer fazer um convênio com a União para construir uma ponte, ele vai lá, é uma transferência voluntária. Professor, repasse do IPVA do Estado para o município. Não é uma transferência voluntária, é uma transferência obrigatória constitucional. O que está na lei é legal. E professor, o que é esse cara? Esse cara é muito importante, cara. Porque também ele vai ser instrumento de quê? De punição. Você, município, você não está cumprindo os limites com o pessoal, então você fica impedido de fazer convênio comigo, União. Você fica impedido de fazer convênio com o Estado. Tá? E papo reto, tá?
Eu falo para vocês isso, não, assim, realidade no Brasil como um todo, né, a capacidade de investimento dos estados, a capacidade de investimento dos municípios estão cada vez menores, então há necessidade de realização de cada vez mais transferência voluntária para suplementar as demandas da sociedade. Então, isso aqui tem um capítulo exclusivo, esse capítulo aqui, salvo engano, tem 2 artiguinhos, então eu recomendo que você leia esse artiguinho também. Estou só apresentando a lei para vocês. Lá no nosso curso, que a gente vai fazer o curso completo, cada aula vai ser de um capítulo, tá certo? Da destinação de recursos públicos para o setor privado, professor, é proibido? É proibido, mas a lei permite que os recursos públicos também possam ir para o setor privado, desde que obedeça os procedimentos do capítulo 6º. Capítulo 7º. Aí vem outro grande bloco da LRF. Eu falei para vocês que a LRF destinou o capítulo 4 só para falar com despesa, principalmente despesa com pessoal. Exaustiva, definiu meta para todo mundo, para todo mundo. Tá? Todo mundo. E endividamento, dívida, também a LRF foi exaustiva. Agora, atenção, se lá no seu edital só está constando LRF, esse aqui é uma parte, gente, que você vai sobrevoar, não vai cair em detalhes. Agora, se está contabilidade, prestação financeira orçamentária detalhado, aí esse cara aqui pode cair para vocês. Então, no capítulo 7º, o cara vai tratar da dívida e do endividamento. Definições básicas, dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Professor, o que é operação de crédito? Operações de empréstimo. Da recondução das dívidas aos limites, não é isso? Então, ó, a seção 2 aqui, ele vai definir o limite da dívida, lógico, através de resolução do Senado Federal. Definiu esse limite, o Estado ultrapassou esse limite, e vai dizer o que no seção 3? Das regras de recondução desse limite. Das operações de crédito, ele vai regulamentar as operações de crédito. Da contratação da operação de crédito, os requisitos, das vedações, o que é proibido fazer na operação de crédito, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, que é o ARO, para definir regras claríssimas sobre isso, das operações com o Banco Central do Brasil e da garantia e da contrapartida. Professor, por que garantia e contrapartida? Rapaz, você vai fazer uma operação de crédito, você está se endividando. O cara não vai te emprestar dinheiro assim para você. Pode ir lá no banco. Ele vai emprestar dinheiro para você se você prestar uma garantia. E além disso, tem muitos que pedem ainda uma contragarantia. Uma contragarantia. Então essas regras específicas estão nesse capítulo, tá? Olha, cara, se a gente for falar sobre esse assunto aqui, a gente fala 10 horas aqui, porque é assunto demais. Então, o capítulo 7º vai falar da lei. Professor, e tem o restos a pagar também aqui, que a gente vai falar, o capítulo, a seção número 6. Restos a pagar. O que é o restos a pagar, professor? É um empenho início de uma geração de uma despesa, de um exercício que não foi concluído nesse exercício, que pode ser processado ou não processado, que vai para o próximo exercício. Tá? Isso era objeto de muita dívida, cara. Então o cara vai colocar regras claríssimas para a gestão fiscal. Vocês estão percebendo, cara, que ali vai estar telando tudo? Não, nem tudo, né? Bastante coisa. De que, ó? De como você ter um padrão de umas normas fiscais. Professor. Gestão do patrimônio, sim. Vai tratar da gestão do patrimônio. Disponibilidade de caixa. Preservação do patrimônio público. Não vai falar muita coisa do patrimônio. Das empresas controladas pelo setor público. Ok. Aí, outro ponto importantíssimo. Então, é o seguinte, o que eu estou falando para vocês aqui? Se você vai fazer um concurso que está escrito lá, Lei de Responsabilidade Fiscal, uma dica para vocês. Você vai estudar, então, as disposições iniciais, preliminares, aliás, né? Ok? Principalmente o artigo 4º, que é da LDO, que despenca bastante. Estudar, despesa com pessoal.
Professor, nós vamos ver esses caras aqui, claro. E o outro assunto importante que cai muito é esse cara aqui, ó, da transparência. Tá? Professor, por que transparência, né? O examinador vai querer saber de você quais são os principais instrumentos criados pela LRF sobre a transparência fiscal. São 2 relatórios, relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Um é bimestral e outro é quadrimestral. Tá? Cai bastante, claro que cai. Coisas básicas. Então, assim, só essa introdução da aula, eu estou passando para vocês os principais artigos. Tá? Ok. Você já teve um tempo que, quando era mais em sala de aula, eu sabia essa lei aqui, cara, de cabeça, todos os artiguinhos dela, cara. Mas se eu dar uma lida ainda aí, o professor recupera todinho esse... Quando passar o curso inteiro para vocês, lógico que o professor estuda, né? Tem da transparência da gestão fiscal, escrituração e consolidação das contas, relatório resumido da execução orçamentária, importante para você que tem lá noções, né, de LRF, isso aqui costuma cair, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, esse cara aqui é bimestral e esse outro cara aqui é quadrimestral. Então você já anota para o cara, esse cara aqui é de 2 meses, esse cara aqui é de 4 meses. Nós temos ainda dar prestações de conta, tá? O dever de prestar conta que a administração vai ter que ter de todos os entes e esferas, da fiscalização da gestão fiscal e, finalmente, o último capítulo, o capítulo 10, que são das disposições finais e disposições transitórias, né? Desse capítulo 10, o que tem de importante para vocês é uma alteração recente que ocorreu na legislação, que é a Lei Complementar 131. Também isso é um assunto que a gente vai abordar lá no curso completo de Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembre-se, cada um tem que elaborar o quê? Elaborar uma estratégia de estudo. Então, isso aqui é uma aula que ela vai ser longa, pode ter certeza disso, mas a gente vai abordar os principais assuntos da LRF.